Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo dos nossos Domingos de Esperança, estudo sobre o livro Ministério da Profecia. Todos os domingos nós temos um encontro marcado, onde daqui da Missão Mineira Norte, você aí na sua igreja, você na sua casa, ou quem sabe num pequeno grupo, vai estudar a Bíblia conosco. Hoje nós temos um tema muito especial, o tema é a guerra nos bastidores da história. Então veja, é interessante notar que no contexto espiritual existe uma guerra que foi travada já há muito tempo atrás e ela ainda está ativa, ela está nos bastidores. E hoje o nosso objetivo é analisar alguns textos da Bíblia para entender um pouco mais a respeito desta guerra ao qual nós falamos. Bom, eu acredito que em algum momento você já deve ter se perguntado, né? Se Deus é bom, se Deus é amor, por que existe o mal? Por que existem coisas ruins? Por que que o mundo é tão complexo, existem tantas calamidades, tantas doenças e assim por diante, né? Pastor, aonde surgiu tudo isso? Aonde se deu início para esta maldade que hoje impera no planeta Terra? Então, a partir de agora, você é o nosso convidado para juntos estudarmos a Bíblia e descobrirmos sobre esse tema, ok? Comigo está aqui o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. O pastor Ricardo tem dado aí uma excelente contribuição nos nossos Domingos de Esperança. E neste momento, pastor, o senhor já vai orar para a gente iniciar o estudo e já vai fazer a introdução e vamos seguindo aqui, porque eu tenho certeza que os nossos amigos, que as nossas amigas que nos assistem estão ansiosos pelo estudo de hoje. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Flávio. Uma boa noite para você que nos assiste aí também na sua casa, no seu pequeno grupo, ou que talvez esteja aí na tua igreja, que você possa ser bem-vindo aqui ao nosso programa. E eu tenho plena certeza que você, assim como nós, será alimentado pela palavra de Deus. Mas nós não podemos estudar a Bíblia sem pedir a orientação do Espírito Santo. Por isso eu convido você a, junto conosco, fechar os seus olhos de maneira reverente e pedirmos a bênção de Deus para o estudo que nós vamos fazer nesta noite. Vamos orar? Oremos então. Santíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado pela vida, a saúde, a paz que o Senhor nos concede, mesmo em meio a tantas turbulências, em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos no mundo atual. Nós te pedimos uma bênção muito especial sobre este casal, sobre esta família, sobre este pequeno grupo, sobre esta congregação que está assistindo esse programa nesse momento, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha iluminá-los com o teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender as tuas profecias e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos oriente, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, pastor. Vamos lá então, pastor Flávio, vamos compreender um pouquinho a respeito daquilo que Deus quer nos falar aí através do estudo das profecias. Nós temos aqui o Domingos de Esperança, que é o tema dos nossos domingos que nós vamos seguir aí estudando a palavra de Deus nesse curso bíblico. E muitas vezes quando nós falamos sobre profecias, nós pensamos em Daniel, pensamos em Apocalipse. Exatamente. E muitas pessoas, pastor Flávio, eles têm medo de estudar o livro do Apocalipse. Que coisa, Afinal né? de contas, lá nós encontramos mais de 3.000 símbolos. Fala de besta, fala de mar, fala de chifre, é tanta coisa interessante e muitas vezes as pessoas não compreendem e ficam com medo. E é por isso que nós queremos entender um pouquinho a respeito de como foi escrito o Apocalipse. Nos tempos romanos, Patmos era uma colônia penal, onde muitos prisioneiros eles eram levados para lá, condenados ao exílio. E assim também o mais famoso desses prisioneiros foi o apóstolo João, que ele foi levado ali por causa da ordem de um imperador chamado Domiciliano. E ele foi levado ali por volta do ano 96 ao ano 97 da era cristã ou da era em que você e eu vivemos. Quando a gente pensa em Patmos, Patmos vem do grego, uma palavra para você aprender, e Patmos em grego é Patmos. Então tá aí já uma palavra bem simples, bem né, simples, pastor? né? Para você aprender. E quando perguntarem para você, rapaz, você está falando grego? Aí você vai dizer, não, sei uma palavra em grego, né? Patmos.
Patmos é uma pequena ilha que ela fica ali na parte meridional do Mar Egeu e ela fica ali atualmente, né, localizada ao sudoeste da Turquia. E quando você vê ali o arquipélago das montanhas e das ilhas de Patmos ali, você vai perceber que ela é uma ilha relativamente pequena, né, pastor? Cerca de 45 a 50 metros quadrados. E ali João ele ficou isolado e ali no meio da sua solidão, no meio do seu isolamento, João ele foi abençoado por Deus, pastor Flávio. Ele recebeu então uma visão que descreveu para ele muitas coisas que estão acontecendo em nossos dias, algumas que já aconteceram e outras que ainda irão acontecer. Mas quando a gente pensa nessa descrição, pastor Flávio, que João ele dá para nós, a gente precisa compreender então o tema do Apocalipse. Exatamente. E quando a gente pensa no Apocalipse, pastor Flávio, o que é, então, o Apocalipse? Será que o Apocalipse é um mistério? O Apocalipse é um livro assustador? Ou o Apocalipse é uma revelação de Deus para nós? O que é, pastor Flávio, essa questão, esse livro tão temido que é o livro do Apocalipse? Então, pastor Ricardo e querido amigo, querida amiga que nos assiste, Apocalipse nada mais é do que a revelação ou as revelações do Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito já no primeiro capítulo, a partir do primeiro verso, você vai ter essa descrição do que é o Apocalipse. É a descrição ou a revelação do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as coisas que em breve iriam acontecer. Por isso, ressaltamos a importância de estudarmos esse livro. E nós vamos estudá-lo bastante, né, ao longo dos domingos de esperança. Eu gostaria de convidá-lo a já abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, e no verso 7. Aqui, pastor Ricardo, nós temos algo interessante, né? O senhor disse aí que o livro do Apocalipse traz bastante simbologias, e é verdade. Então, veja bem, no capítulo 12, no verso 7, a gente lê assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Nós já sabemos que em linguagem profética, né, Miguel se trata de Cristo Jesus, né? E o dragão aqui nada mais do que o próprio Satanás. Então, veja, em algum momento no céu houve uma guerra, houve uma peleja. E então Cristo com seus anjos lutaram, pelejaram contra Satanás e os anjos que de alguma forma aceitaram o seu governo, rejeitando o governo de Deus. Então, no início desse tema, nós falamos que iríamos trazer algumas respostas em relação ao surgimento do mal e a uma guerra que tem acontecido nos bastidores, né? Uma guerra espiritual. Apocalipse já trouxe aqui um texto interessante. Sim. Houve uma peleja revelador no céu. Mas não é só esse texto, né, pastor? Existem outros textos na Bíblia e a partir de agora nós vamos ler alguns, né? E eu gostaria que o senhor já entrasse em um deles que fica ali no Antigo Testamento, o texto de Ezequiel, porque nós já temos aqui uma informação: houve peleja no céu. Que outras informações temos aí, pastor? Vamos lá então, né, pastor Flávio, querido amigo, querida amiga que nos assiste, abra sua Bíblia juntamente conosco no livro de Ezequiel. Ezequiel está aí pertinho de Daniel. Volte aí a sua Bíblia, vai ser projetado aí na tela, mas é muito importante que você abra também aí a sua Bíblia, né? Para que você compreenda e entenda, porque eu posso projetar aqui na tela um texto e talvez não está aí na sua Bíblia. Então é importante que você acompanhe com a gente. O texto que está aí, Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Eu queria ler o 14, pastor Flávio, se o senhor me permite. Por favor, pastor. Só para a gente ter um contexto aqui. Vamos lá. Diz assim a minha versão: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Uau. Esse é um texto tremendo, e se você que está aí nos assistindo quiser ler um pouco antes, desde o versículo 11, vai dar para você ali um contexto até maior, né, pastor Flávio? Nós não vamos ler pelo tempo, mas aqui diz para nós que
Lúcifer, né? Esse anjo, esse querubim da guarda, ele era perfeito. Ele estava ali, né, estabelecido no Monte Santo de Deus e no brilho das pedras ele andava. E isso é extremamente interessante porque aqui diz querubim cobridor. Nós Uau. entendemos biblicamente que existem, de certa forma, patentes de anjos, né? Nós temos os anjos, os querubins, os serafins, os principados, as potestades, e assim vai uma lista infindável de seres superpoderosos que existem que a nossa mente não consegue imaginar. E um desses seres poderosos eram os querubins. Os querubins, eles possuíam 4 asas e por isso eles eram seres cobridores. Existiam 2 seres cobridores que estavam ao lado do trono de Deus e um destes era Lúcifer, o querubim cobridor. Ele era quem protegia os outros anjos da glória de Deus. E esse anjo é conhecido biblicamente como Lúcifer, que significa portador de luz. A Bíblia diz que no início não se achava nenhum mal neste ser poderoso. Que coisa, hein, pastor? E é interessante, pastor Flávio, da gente pensar que no meio de toda aquela glória, no meio de toda aquela perfeição, como surgiria então a iniquidade, a maldade de maneira repentina? E aqui o próprio verso, avançando um pouco aí, o verso 17, vai dizer para nós: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ou seja, quando a gente olha esse ser belo, dotado de total perfeição moral, como que ele poderia escolher se rebelar? Como que ele se corrompeu, né, da própria visão e ele começou então essa guerra no céu? E a gente pensa nisso, pastor Flávio, a gente poderia imaginar como que um ser perfeito poderia então ter na sua mente a capacidade de fazer escolhas erradas. Uma pergunta intrigante. E a gente até poderia pensar, o senhor que é pai, o senhor gostaria que o Gabrielzinho ele fosse um ser programado para te amar como um computador, um tablet, um celular, que ele fosse obediente, que ele fosse respeitoso, que ele fosse amoroso, que ele fosse cuidadoso, mas que no seu coração o senhor soubesse que ele é tudo isso porque o senhor programou para ser. Eu imagino que isso não traria alegria para o seu coração, assim como não traria alegria para o teu coração, papai, mamãe que está aí nos assistindo, mas que o amor que você espera do seu filho, do seu cônjuge, do seu namorado, até mesmo você que está aí nos assistindo e tem um crush, e talvez você espera que essa pessoa ame você, mas você espera que ela ame porque simplesmente ela te ama, porque ela escolheu te amar. Da mesma forma, Deus ele não queria o amor de robôs, mas ele queria a fidelidade, o amor de pessoas livres. E isso é algo extraordinário, pastor Flávio. Exatamente, pastor Ricardo. Acho que a maior satisfação de um pai é saber que o filho o ama, né? Sem nenhum tipo de obrigação, né? E veja, esse texto de Ezequiel, ele já esclarece muita coisa. E agora a gente começa a imaginar o porquê teve uma guerra, uma peleja lá no céu, conforme descrito em Apocalipse. Eu ainda gostaria, pastor Ricardo, de ler com o meu amigo, com a minha amiga que está nos assistindo, o texto de Isaías, no capítulo 14, e nós vamos ler aqui o verso 12. E olha só que coisa interessante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Filho da alva, que é o significado do nome, né? Sim. Lúcifer, né? Portador de luz ali. Como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. E se você continuar lendo esse texto, você vai ter aqui algumas informações ainda mais profundas a respeito deste querubim, a respeito deste anjo que estava no céu e que em algum momento escolheu rebelar-se contra Deus. Então, note, a rebelião, ela começa no céu, no paraíso. E aí, pastor, no capítulo 12 de Apocalipse, abra sua Bíblia aí também, ó, vá anotando esses textos, porque, como dissemos no estudo anterior, é o assim diz o Senhor, né? Não pode ser assim, diz o pastor. Apocalipse 12, verso 4, vai trazer uma outra informação importante que diz assim, olha, a cauda, ou a sua cauda, né, arrastava a
terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, vamos nos deter nesta primeira parte aqui. A sua cauda arrastava, né, a terça parte das estrelas do céu. Nós sabemos que em profecia, né, pastor, que a cauda aqui ela tem o significado de poder, de influência, né, de força. E é interessante notar que em profecia, estrelas está se referindo, né, a anjos. Então, essa influência de Satanás, essa influência de Lúcifer ainda no céu, ele era Lúcifer, né, ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. Isso é muita coisa, amigos. Eu não sei quantos anjos existem no céu, pastor Ricardo, mas de cada 3 anjos, 1 ele trouxe com ele. E permita-me ler aqui o capítulo 1 de 1 João, pastor. Nós vamos voltar à Bíblia aqui. 1 João, no capítulo 4, no verso 8, a gente lê algo aqui extraordinário. Por quê? No céu é um lugar de paz e a essência de Deus ela é contrária a isso que acabou de acontecer ali, né? Se a gente lê aqui o texto de 1 João 4, né, verso 8, a gente vai ler assim, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Então, veja, Deus é amor. Então, se Deus é amor, houve um momento em que Satanás ele recusou esse amor, ou recusou, né, reconhecer este amor de Deus pelas suas criaturas. E um último texto, pastor, antes do senhor avançar aí, voltando para o capítulo 12, no verso 9, a gente lê assim, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, veja, fica claro para nós, biblicamente, que esta guerra começou no céu com este anjo que se rebelou contra o amor de Deus ou contra o Deus de amor, recusou, né, aceitar esse amor de Deus. De repente, na cabeça dele, ele tinha um outro tipo de amor, né, diferente do de Deus e não estava contente com este amor. E agora, pastor Ricardo, a gente começa a responder as perguntas: por que aqui na terra existe tanto mal? Eu acabei de ler um texto que diz que ele foi expulso para onde? Para a terra. Para a terra. E aí, pastor, como é que ficou a terra? Como é que era esse planeta? E como que esse mal que começou lá no céu surge aqui na terra? Muito bem, pastor Flávio. Quando nós analisamos a vida de Lúcifer ou Satanás, nós precisamos entender que existe um mistério muito grande aí. Nem tudo temos as respostas, né, pastor? Nem tudo nós temos as respostas. No entanto, a Bíblia ela nos fornece algumas informações que elas são extremamente importantes para a gente analisar com cuidado e entender o que Deus está dizendo para nós. Eu queria convidar você, amigo ouvinte, para ir comigo a Gênesis. Nós saímos do Apocalipse e fomos para Gênesis, né? Do último ao primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no verso 31. Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. E é muito interessante porque o livro de Isaías, ele nos orienta que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos, pastor, estudar exatamente assim, pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, Gênesis capítulo 1, verso 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e este foi o 6º dia. Veja, quando Deus ele termina a criação do nosso novo planeta, nós entendemos que Deus é um Deus criador e ele havia já criado outros mundos, quem sabe outras galáxias. A astronomia ela vai dizer que existem centenas de milhares de galáxias, centenas de milhares de planetas. Então, nós entendemos como criacionistas que foi Deus quem criou todas essas coisas. Só que no nosso planeta, Deus ele permitiu, em todos esses outros mundos, ele permitiu que Satanás poderia estar em um lugar para que ele pudesse provar a sua teoria ou Deus provar a sua teoria.
E esse lugar era uma árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali Satanás, utilizando de uma das mais magníficas criaturas existentes, e talvez você possa não concordar com a minha fala, porque hoje esse é um animal horrível, que é a serpente. No entanto, a teologia e a própria cultura judaica, ela vai descrever para nós que a Bíblia, né, assim como a gente vai entender aqui o castigo que Deus concede à serpente, a gente entende que antes a serpente era um animal magnífico e ela ficou feia e horripilante depois do pecado. E até a cultura judaica vai dizer que a serpente era um animal alado, brilhante, né, de magnífica beleza. E ali então a serpente voando ali no meio daquela árvore, e ela começa então a falar com Eva. E ela começa a descrever, e ela convence Eva, logo depois ela convence Adão, e ela diz ali, né, mesclando a verdade com a mentira, e ela diz então que quando eles comessem do fruto, certamente eles não morreriam. Porque o dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. No entanto, quando a gente vai a Gênesis e a gente tem essa compreensão, a gente percebe que Adão e Eva, né, Eva e mais tarde Adão, eles fizeram as suas escolhas. E eles, de fato, abriram uma porta que Deus queria manter fechada. E essa porta era a porta para o pecado, para o sofrimento, para as aflições, para as enfermidades, para a morte, para a tristeza. E ali, então, essa rebelião que começou no céu, ela se abre e ela se estende aqui para o nosso planeta. E Eva e Adão, ao escolherem se rebelar contra Deus, eles se unem a Satanás, entregando o nosso planeta para esse inimigo. E ali, o livro de Romanos, através do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 23, vai dizer para nós que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E então, o nosso pequenino e mais novo planeta, pastor Flávio, ele se alia a Satanás nessa rebelião, virando então as costas para Deus, porque afinal de contas, os nossos pais, eles pecaram. E agora então, nós, juntamente com o diabo e a terça parte dos anjos, nos rebelamos contra Deus e trazendo para nós todas as mazelas que o pecado traz consigo: sofrimento, morte, dor, angústia, separação e tudo o que tem direito. Ou seja, né, pastor, algo muito incomum, né? Um animal falar, de repente a palavra de Deus ela é distorcida. Então, note, queridos amigos e amigas, que esta sempre foi uma estratégia do inimigo. Começou lá no céu, distorcendo, né, o conceito do governo de Deus. Esse querubim, ele não estava, em algum momento, ele ficou descontente, ele, de alguma forma, o orgulho nasceu no coração dele, justamente, não porque Deus fez isso, mas porque Deus ele dá a liberdade de escolha, né? Só relembrando o que o pastor Ricardo disse aqui anteriormente. Deus não cria robôs, ele dá a liberdade de escolha. Em algum momento, este anjo escolheu fazer algo diferente daquilo que Deus propôs, assim como ele traz esta mesma proposta agora para Adão e Eva, e o pecado ele entra no mundo. Eu gostaria, pastor Ricardo, de usar agora palavras do próprio Jesus. Em um certo momento do ministério dele, e a gente vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, abra aí a sua Bíblia, querido amigo, vá ali para as páginas do Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 em diante ali, nós vamos ler algo interessante, uma parábola, né? E ali diz assim, olha, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Ou seja, não foi só semente boa, não foi somente semente boa. Gente, olha que coisa interessante. De onde, pois, veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu:
Um inimigo fez isso. E aqui é onde eu quero me deter. Quando a gente olha o mal, pastor Ricardo, quando a gente olha esse mundo sofrido, tantas coisas ruins nele, amigo, nunca seja tentado a atribuir essas coisas a Deus. Note, o próprio Jesus, através de uma parábola, deixa claro para nós. Ele só semeou coisas boas. Ele fez um mundo perfeito. E esse estado de perfeição deveria ser mantido através da confiança da criatura no Criador. A partir do momento que a criatura ela desconfia do seu Criador ou cria dentro de si um desejo de ser igual ou até superior a Deus, então esse sentimento ele vai ser ruim e vai trazer coisas ruins. E a consequência está aqui. Nós hoje vemos essas mazelas no meio de um mundo que era para ser perfeito. Então, da onde veio isso? Um inimigo fez isso. E diante dos textos bíblicos, diante de tudo que nós já estudamos até agora, fica claro qual foi o inimigo. Qual foi o inimigo? E é óbvio, pastor Ricardo, eu gostaria que, novamente, o senhor trouxesse para nós aqui uma contribuição que Deus não iria permitir que esse estado de coisas ruins, que esse estado de coisas quebradas continuassem. Ele é amor. E aqui está a prova real de que ele é amor. Sabe o que ele fez, amigos? Jesus Cristo, ele fez uma promessa extraordinária, não é isso, pastor Ricardo? Exatamente. E ele cumpriu ou não cumpriu essa promessa? Com certeza. E essa promessa ela é interessante porque ela está logo após a queda na Bíblia. Se você puder acompanhar comigo a leitura, Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós temos aqui então a queda do homem, e no contexto da queda do homem, nós temos já a solução de Deus. E é um texto extraordinário. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. E pastor Flávio, eu imagino Deus visitando, a Bíblia diz que Deus visitou Adão e Eva na viração do dia no jardim, e eu imagino Deus olhando para a serpente, que ele sabia que era Satanás, e dizendo: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uau. E de maneira extraordinária, eles talvez não compreenderam tudo naquele momento, mas eles entenderam que Deus traria a eles a libertação. Amém. E a promessa feita aqui é tão interessante porque logo depois nós temos o nascimento de Caim e Abel. E Caim, o seu nome, Eva entendia, segundo a tradição judaica, pastor Flávio, Eva entendia que Caim já fosse esse libertador de tanta expectativa que ela tinha no coração dessa promessa que Deus havia feito de redenção, de vida, de restauração, que ela coloca o nome do seu segundo filho de Abel. E você, leitor ávido da Bíblia, você vai se lembrar que Ravel é uma palavra parecida com Abel, muito igual, e é justamente esse nome, Ravel. Mas esse Ravel no hebraico significa vaidade. A mesma vaidade que Salomão vai dizer lá nos seus escritos. Salomão diz que tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Esse é o significado do nome de Abel. Na cabeça de Eva, não tinha mais a necessidade de Abel ter nascido, porque ela entendia que Caim já seria o libertador. Que interessante, de tanta pastor. expectativa, de tanta ânimo que Eva tinha, pela sua libertação, e essa libertação ela vem sido trazida desde Adão e Eva e foi passado pelos patriarcas, por Sete, Enoque, Abraão, Noé e assim Moisés, Davi, até chegar aos nossos dias, A promessa da libertação, e nós encontramos essa promessa também aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 16, é bem parecido, Gênesis 3,15, Gálatas 3,16, está aí na tela para você, e diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Que bênção, pastor. E isso é extraordinário, porque quando nós encontramos essa promessa maravilhosa, nós percebemos que esse descendente, prometido a Eva, prometido a Adão,
é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, Cristo Jesus, que um dia viria e, no nosso contexto, ele já veio e já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, dando assim a sua vida para a nossa salvação e para a nossa redenção, pastor Flávio. Louvado seja Deus. Olha, nós estamos do lado de cá, você está do lado de lá, mas pelos olhos da fé eu quero ouvir um amém aí. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Pastor Ricardo, que promessa. Esse é o nosso Deus. O Deus que não abandona os seus filhos. O Deus que mesmo em meio a uma escolha errada, porque foi Adão e Eva que escolheu o erro, né? E óbvio que nós não temos tempo para discorrer sobre esse assunto, mas há a ideia clara num contexto mais amplo da Bíblia em que Satanás também teve a sua oportunidade. Ele teve, né, a oportunidade de se arrepender e ser salvo, né? Mas imaginamos aqui, diante do contexto bíblico, que o fato dele ser expulso do céu demonstra que ele rejeitou todas as opções que Deus pudesse ter dado para que ele pudesse ser salvo, né? E Adão e Eva pecou, errou, e agora nós temos a promessa de Cristo libertador, e Cristo veio, pastor. Tem uma frase de uma escritora norte-americana que eu gosto muito, e ela foi uma pessoa muito estudiosa da Bíblia, e ela diz assim que se fosse pedido algo a mais no céu por nós, Deus não teria para dar, porque Ele deu tudo. Amém. Ele deu tudo. Olha que linda frase, né? E eu quero levá-lo agora ao texto bíblico de Hebreus, no capítulo 4, versos 15 e 16. Gente, olha que lindo, que tremendo é esse texto. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pastor Ricardo, querido amigo, querida amiga, Cristo se compadece dos seres humanos porque sofreu em sua natureza humana. Ele não ficou de lá do céu assistindo tudo, ele veio aqui. Ele experimentou o que é ser um ser humano. Obviamente que sem pecado, com a natureza limpa, né, e ausente de toda e qualquer tendência para o mal. Mas assim como Adão também tinha essa natureza antes da queda, ele poderia ter escolhido pecar, mas ele não pecou. Ele foi fiel até o fim e experimentou as nossas dores num contexto bem mais difícil, né? Porque imagine, Adão foi tentado de forma perfeita, inclusive no seu corpo físico. Mas Jesus já herdou um corpo físico afetado pelo pecado, né? A sua natureza intacta, mas o seu corpo físico já tendo necessidades que o próprio mundo impunha. E Cristo veio aqui, se compadeceu por nós e de uma vez por todas, né? Ele nos deu a vitória por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário, pastor. Então veja, essa promessa já foi cumprida. Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e hoje está lá no céu intercedendo por mim e por você. E como vimos no estudo anterior, né, do domingo anterior, ele está prestes a voltar para cumprir a outra parte desta profecia. Então, pastor, fica claro para nós aqui que Jesus Cristo deu a sua palavra e cumpriu, né? Agora não depende mais dele, depende da nossa escolha. A escolha de Adão e Eva, ela foi transportada para nós agora, porque nós temos acesso a esta vida eterna novamente, temos acesso a esse mundo que foi perdido, né? Mas agora fica uma outra pergunta, pastor. Tá, Jesus, ele cumpriu esta promessa, mas e aí? E o que vai acontecer com o diabo, seus anjos e esse pecado? A Bíblia ainda tem respostas para isso, obviamente. Sim, com certeza, pastor. Deus, no ministério que eu desenvolvo da colportagem, talvez se você não entenda, entre em contato conosco para que você possa compreender o que é esse ministério.
Mas ali a gente tem uma frase, clichê, que a gente sempre diz que Deus nunca dá bênçãos pela metade. Verdade. E Deus não poderia fazer tudo isso e deixar o diabo ainda para tentar as pessoas. Já E é por pensou? isso que o livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 10, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Que promessa! Satanás não terá a última palavra. Satanás será vencido, e o livro do Apocalipse descreve como essa guerra no céu começa, mas descreve também como ela terminará. Amém. Como ela termina. Amém. E isso é extraordinário. Quando nós olhamos para a glória de Deus e a sua majestade, o último capítulo da história não foi escrito ainda, mas nós podemos, de maneira muito clara, ver como ele será escrito, como terminará. Louvado. E quando nós vemos que Jesus virá outra vez, como o Senhor disse, e quando ele vier, ele vai destruir Satanás e todos os seus anjos. E aí, pastor Flávio, talvez você, querido amigo, esteja pensando, mas pastor, de que lado da história eu preciso estar? De que lado da história eu preciso ficar para não ser destruído como o próprio Satanás? Você tem a opção, como o pastor Flávio disse, como a Bíblia está descrevendo para você e para mim. Nós podemos escolher o lado vencedor, porque a Bíblia, ela diz para nós que já existe um lado vencedor. E agora, você que tem a opção de escolher entre dois times, um que você sabe que já está derrotado e um que você sabe que já é vencedor, cabe a você, querido amigo, querida amiga, escolher de maneira lógica, de maneira muito inteligente, escolher o lado vitorioso, o lado vencedor, que é o lado de Cristo Jesus, pastor Flávio. Amém, pastor Ricardo. Muito bem, gente, esse estudo está tão gostoso, pastor. O meu desejo era continuar aqui, né? Sim. Tem tantos outros detalhes, né, que nós gostaríamos de levar para os nossos amigos, para as nossas amigas, mas eu quero convidar você a continuar estudando a Bíblia. E se você tem outras curiosidades, tem outras dúvidas acerca deste assunto, entre em contato conosco. Nós temos sempre o nosso número, né, de WhatsApp, aqui da Missão Mineira Norte. Você pode entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato com o pastor local aí, né, dessa região onde você mora, né? E está aí o telefone, né? Então você pode entrar em contato conosco, porque nós teremos aqui o prazer e a disposição de poder ajudar os nossos amigos. Eu quero, nesse momento, fazer aqui o fechamento, o pastor Ricardo, e eu quero dar uma sugestão de leitura para os nossos amigos, né? O próprio livro Ministério da Profecia, tá? Ele tem muito mais conteúdos. Tudo que a gente está falando aqui é um resumo. Sim. É um resumo, né? Uma síntese de cada tema, mas você pode ter acesso a esse livro, tá? Entre em contato aí com a gente. E uma outra sugestão é um livro chamado A Verdade sobre os Anjos, ok? Inclusive, nós aqui da missão, através da própria loja, podemos auxiliá-lo na compra desse livro, tá? É um livro que vai explicar em minúcias sobre esse ministério dos anjos, essa diferença dos anjos no céu e como foi que Satanás desenvolveu, né, esse ministério quando se rebelou contra Deus. Esse livro tem detalhes assim extraordinários, tá? E que se harmonizam com a Bíblia, porque não pode sair fora do contexto bíblico. Mas, amigo, abra sua Bíblia num último texto, Atos capítulo 2, verso 21. Eu quero chamar a tua atenção para o que está escrito aqui. Atos capítulo 2, verso 21, diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, que promessa maravilhosa. Como bem explicou o pastor Ricardo, a Bíblia, ela mostra um início, mas ela também mostra um final. Amigo, amiga, o pecado, ele vai ter um final. Satanás e seus anjos também vai ter um final. Esse mundo que nós habitamos, pastor Ricardo, não é mais o mesmo.
Deus precisa recriar este mundo. E a Bíblia diz que Deus, no fim de tudo, vai trazer um fogo purificador e haverá um novo céu e uma nova terra. Satanás, os seus anjos, pecado e pecadores que não se arrependeram, que não aceitaram Jesus Cristo, serão lançados, neste lago de fogo. Mas a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. Não existe outro nome. É Jesus Cristo que pode me salvar e que pode te salvar. E eu quero convidá-lo a se apegar à forte mão de Deus. Eu quero lembrá-lo de um texto muito bonito que encontramos em Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Até que esse dia chegue, amigo, fique firme em Cristo Jesus. Por isso é importante você continuar conhecendo as Escrituras Sagradas. Por isso é importante você continuar aceitando os convites que Deus te faz. Esteja do lado dele. Faça a vontade dele. Deus nunca vai te privar daquilo que verdadeiramente é bom. Pelo contrário, tudo aquilo que é verdadeiramente bom, ele vai fazer com que você possa usufruir. E neste contexto, amigo, não existe nada de bom neste mundo que esteja longe de Cristo Jesus. De repente você já está estudando a Bíblia há muito tempo e não tomou a sua decisão. Então eu quero te dizer, eu quero olhar para você aqui agora, eu quero te dizer, chegou o momento de você entregar a vida ao Senhor. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essas palavras estão no Salmos 37. Então o que você está esperando? O que você acha que existe de bom nesse mundo que vai lhe trazer a paz, que vai lhe trazer a segurança? O que você acha que existe neste mundo que pode te trazer a salvação? É só em Cristo Jesus, amigos. É só Ele que pode nos livrar, deste final que o Apocalipse nos descreve. Então, confesse o nome de Cristo Jesus, esteja ao lado dele e ele certamente vai te colocar do lado dos salvos e você herdará este reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo e que por uma astúcia maligna foi tirada temporariamente de nós. Mas um dia nós estaremos neste governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você aceita esse convite? Você quer estar do lado dos salvos? Você quer receber a salvação que Cristo te oferece? Aceite Ele nesse momento, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado. Eu quero orar com você e logo em seguida nós vamos nos despedir e certamente nos encontraremos no próximo domingo. Ore comigo nesse momento. Querido Deus, que alegria foi estar aqui estudando a Tua palavra mais uma vez com os nossos amigos. Há pessoas que estão em suas casas, há pessoas que estão na igreja, há pessoas que estão em reuniões de pequenos grupos, há pessoas, Senhor Deus, que estão de repente na estrada com o celular ligado. Senhor Deus, abençoe cada um dos nossos amigos e amigas. Que este estudo possa encher o coração deles de paz, de esperança, na certeza de que o mal não teve origem no Senhor. Pelo contrário, o Senhor trouxe a solução para este mal que passou a existir. Um dia nossos pais escolheram de forma equivocada. Eles se arrependeram, Senhor Deus, mas as consequências dessa escolha são vistas até hoje. Hoje temos a oportunidade de escolher novamente, aceitar a vida eterna, aceitar este reino que foi preparado para cada um de nós. Eu peço que o Espírito Santo nos visite, nos dê forças para resistir às investidas de Satanás, que ele não tenha poder sobre este meu amigo, sobre esta minha amiga que nos assiste nesse momento, que ele não tenha poder, Pai, e autoridade sobre nenhum de nós, mas que a nossa vida esteja sobre o Teu governo. Nós aceitamos Cristo,
Nós queremos confessar que Cristo é o nosso Salvador e queremos fazer parte deste reino em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor Ricardo, foi muito bom ter os nossos amigos, mas nós não estamos aqui falando um adeus, porque esse não é o último estudo, né? Um até breve apenas. Um até breve. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe vocês e até a próxima.